Agora sim. Boa tarde a todos aqueles que aqui se encontram connosco esta tarde de sábado na Associação de Cultura Espírita de Alcobaça, a todos aqueles que nos acompanham online, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos connosco o João Gonçalves para dar seguimento a este périplo deste estudo sobre a Revista Espírita, uma obra tão importante de Kardec e ainda tão pouco aprofundada. Por isso, vamos dar início ao trabalho de hoje. Como habitualmente, vamos fazer uma prece para nos harmonizarmos, para podermos fazer o exercício de nos desconectarmos de tudo aquilo que nos preocupa, dos nossos afazeres, dos nossos compromissos e dedicarmos aqui e agora a este espaço, a este tempo, em que, por escolha, estamos aqui para desenvolver, para aprender um pouco mais sobre a nossa verdadeira essência, o espírito que cada um de nós é. E desligarmos de tudo aquilo que a vida mundana no dia a dia nos traz, para nos entregarmos a todo o auxílio, a toda a proteção e amparo, a todas as boas intuições que aqui recebemos. E para isso é essencial que nós nos predisponhamos mentalmente e também emocionalmente para auxiliar a equipe espiritual também nos fluidos benfazejos com que nos banham a todos. Por isso vamos agradecer esta oportunidade maravilhosa deste intercâmbio, não só entre nós aqui encarnados, como todos aqueles amigos e companheiros desencarnados que aqui se encontram connosco. Vamos agradecer a Deus pela criação, da qual nós somos parte, e que já conseguimos reconhecer esta infinita justiça e bondade, a harmonia, o equilíbrio da mesma. Agradecer a Jesus, o nosso mestre e guia, pelo exemplo, pelo legado que nos deixou em termos de aprendizagem e que nós estamos todos ainda a tentar chegar lá. E agradecer aos nossos guias e à equipe espiritual da ACEIA, também por toda a proteção, por todo o amparo, por todas as boas intuições que tantas das vezes nós inadvertidamente não escutamos. E pedir também que o nosso João possa receber também as melhores intuições para nos trazer aquilo que preparou para nós hoje. Por isso, a todos, aos que estão online, aos que estão aqui presentes, aos encarnados e aos desencarnados, um enorme bem-aja e vamos assim dar início ao trabalho de hoje. Ora, então, boa tarde a todos. E aqui para o pessoal que está na internet, vou dizer-lhes bom dia ou boa noite. Já boa tarde já disse, né? Porque de facto há pessoas que aqui estarão noutros fusos horários e que nos dão o privilégio de nos seguir. É a maravilha da tecnologia dos nossos dias. Ora bem, queridos amigos, tal como a Leonor fez o favor de anunciar, nós vamos continuar hoje mais um capítulo, digamos assim, do nosso périplo de palestra, nosso ciclo de palestras relativo à Revista Espírita. E desta vez vamos abordar o ano de 1864. Como se recordarão, nós já começamos por fazer uma palestra genérica sobre a Revista Espírita, depois começamos a fazer uma palestra por cada ano. Começamos em 58, falamos da escala espírita em 58, depois fomos para 59, falamos da intervenção da ciência no espiritismo e vimos também o lançamento do livro O que é o Espiritismo, da obra básica de iniciação, o que é o Espiritismo, onde vêm as duas definições de Espiritismo e que falam em ciência, e por isso nós vimos em 59 esse assunto, baseado em alguns artigos da Revista Espírita. Quando passamos para 60, se recordarão, nós fomos revisitar
a segunda edição do Livro dos Espíritos, porque é das 16, é aquela que foi a mais profunda, que passou de 501 perguntas, que era a primeira, e a segunda passa para 1018. E depois é reeditada com 1019, mas o conteúdo é o mesmo, é uma questão de renumeração apenas. Mas é a mais profunda alteração das 16. Depois passamos a 61. 61 fomos revisitar o livro dos médiuns, se recordam. Portanto, falamos do livro dos médiuns. Depois passamos para o ano a seguir e entramos num ano parecido com este, 64. É um ano muito profícuo em produções da codificação fundamental. Como se recordarão, e vamos também revisitar essa questão, a codificação fundamental do Espiritismo são 11 títulos, não são 5, não é o Pentateuco, que muitas vezes para aí fala. Não, isso é só uma parte, ok? São 11. Portanto, e dessas 11, no ano de 62, são publicadas 2. É publicada mais uma obra de iniciação, o Espiritismo na sua expressão mais simples, e o ano vai terminar com uma obra muito importante para quem dirige centros espíritas, para quem tem intervenção no movimento espírita, que é a Viagem Espírita de 1862. É tão importante que Kardec a considerou fundamental, uma das 11 fundamentais. Depois, a última palestra que fizemos foi o ano de 63, e se estiverem recordados, falamos de uma característica do espiritismo, mas muito palpável, com o apoio da Revista Espírita, que é a característica científica, e socorremos-nos da subjugação e da possessão. E vimos como Kardec muda de opinião sobre essas questões. E hoje chegamos a 64, e tal como o ano de 62, outro ano bastante profícuo na produção de livros para a codificação fundamental. Como vos dissemos, é Kardec quem diz que a codificação fundamental são estes 11 temas que aqui estão, estes 11 livros que aqui estão. 3 de iniciação. Hoje vamos até falar sobre este, que é o primeiro por onde se deve começar a estudar. 5 básicos, de natureza básica, e 3 de natureza avançada. Cá está a nossa Revista Espírita, que até já estão a ver a relação dela. Uma das coisas que ela tem de característico é que ela é, para além de ser a maior publicação da codificação fundamental, são 136 jornais mensais, que Kardec publicou, de 58 até abril de 69, que nós podemos encontrar agrupados em 12 volumes anuais. Daí que, se quiserem contar volumes, têm aqui 12 e depois mais 10, 22. Portanto, há quem diga que são 22 obras, mas é 22 volumes ou 11 títulos, se quiserem assim considerar. Portanto, e Kardec diz isso neste catálogo racional para se fundar a Biblioteca Espírita, que é uma brochura que ele anexa ao último número da Revista Espírita que ele prepara em vida, que é o de abril de 1869. É surpreendido pela morte a 31 de março de 69 e é lançado este catálogo. Onde nós, se desfolharmos o catálogo, vocês vão ver que ele está dividido em 3 partes. E logo na primeira parte tem codificação fundamental. Portanto, Kardec diz, querem estudar espiritismo, querem fundar uma biblioteca, querem dar formação, querem aprender, pois então, olha, são estas as obras todas que tendes que estudar. E não propriamente estas que muita gente fala, que é o Pentateuco e tal. Bom, isto é uma metonímia. Quando se fala assim, estamos a cometer uma metonímia, que é tomar a parte pelo todo. Nem sequer Kardec aconselha a começar por aqui, por exemplo. Já vamos ver porquê. Bom, então vamos mergulhar aqui na Revista Espírita brevemente. Well, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. You. Podíamos dançar um bocado, não é? Ver um pouco de champanhe também. Ora bem, mas é em honra aqui desta nossa querida obra, esta que é maior, realmente, em termos de volume, em termos de tempo, foi sempre sendo publicada, tanto que já fez 163 anos e no próximo ano, se Deus quiser, irá fazer 164. Só é batida em idade pelo Livro dos Espíritos, que já tem 160, ora foi 57 para 21, já tem 164 Livros dos Espíritos. Esta vai fazê-los, há de fazê-los a seguir. Muito bem, vamos
rapidamente, só rever o que de essencial há sobre a revista Espírita, como é que ela se integra na codificação fundamental, já que estamos numa palestra sobre a revista Espírita, e depois vamos mergulhar então no ano de 64. Portanto, esta obra é uma obra de natureza distinta, por exemplo, do Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns. Esses têm natureza básica, isto é, têm natureza filosófica e científica atinente às bases filosóficas do Espiritismo. E a revista Espírita tem muito mais do que isso. Tem não só isso, mas tem todo e qualquer assunto que Kardec queria discutir. Tem cartas de correspondentes, opiniões de correspondentes, tem anúncios de publicação de novos livros, que nós vamos ver aqui, vai acontecer isto também no ano de 64. Daí ser uma obra de uma natureza especializada. Especializada porque, quando trata os assuntos, trata-os com grande profundidade. Se vocês consultarem qualquer artigo, veem que há uma profundidade que não é refletida depois noutras obras. É multifacético, aborda tudo. Nesta obra aborda tudo, daí ter esta natureza especializada. Kardec, quando a lança, vive ainda aqui na Rua dos Mártires 8. O número 8 é esta porta aqui. Ele vivia aqui no ano 57, quando lançou o livro dos Espíritos, portanto, no ano anterior. E também vive aqui em 58, quando vai lançar a revista Espírita. Portanto, esta casa, olhando aqui para o mapa de Paris, estão a ver aqui, temos aqui o Rio Sena, temos aqui uma ilha, que é a Ilha de Notre-Dame, onde está a igreja de Notre-Dame, a Catedral de Notre-Dame, que ardeu há uns tempos, e esta rua onde ele vivia era aqui, portanto, na Paris de então, Paris Central. Portanto, ele vivia aqui. E para ele recolher informação para o Livro dos Espíritos, a primeira obra cronológica a ser lançada, ele visita médiuns que viviam aqui nestes locais, à volta da casa dele. Portanto, a casa dele estava ali e havia aqui, ele ia visitando, ia a pé, ou de carruagem, ou a cavalo, portanto, cumprindo aquela técnica do controle universal do ensino dos espíritos, isto é, ele aqui ouvia umas respostas através de uma média de uns espíritos, mudava-se para ali e fazia as mesmas respostas, as mesmas perguntas, a ver se obtinha as mesmas respostas e ia fazendo isto. Portanto, este foi o trabalho dele, que veio a culminar no Livro dos Espíritos, na primeira edição. Tem esta capa e foi lançado aqui, neste local. Este local já é mais a sul, junto ao pé do Rio Sena, no Palácio Royal, ao Palais Royal. E isto, na altura de Kardec, é um bocadinho diferente do que está agora. Estas colunas que agora estão aqui aparentemente vazias estavam cheias com casas comerciais. Digamos que isto era um centro comercial da altura, no tempo de Kardec. Julga-se que esta livraria de Antu, esta que patrocina o lançamento dos livros, estaria aqui atrás destes senhores aqui mais à direita, estaria aqui assim. E aqui por cima havia um telhado. Claro que não havia esta fonte. Pronto, é aqui que é lançada o Livro dos Espíritos, que é muito diferente da última edição, que é aquela que nós devemos recolher para estudar, a 16ª. Esta era bastante pequena, só tinha 501 perguntas, só tinha 3 partes, uma introdução, uns prolegómenos, e tem uma capa que se pode encontrar aí, baseada na 16ª edição e lançada pela Federação Espírita Portuguesa, é esta que aqui vemos. O ano esgota-se e logo em janeiro de 58 aparece esta obra maravilhosa, esta Revista Espírita, que é a segunda das 11, cronologicamente, é a segunda, mas de natureza diversa do Livro dos Espíritos. Enquanto o Livro dos Espíritos é uma obra de natureza básica, e esta é uma obra de natureza especializada. Ele até lhe chamou também Jornal de Estudos Psicológicos, dada a íntima relação que, na visão de Kardec, o espiritismo e a psicologia de então, tal como era vista, guardavam entre si. Portanto, isto é uma obra que é dividida em jornais mensais, em fascículos mensais. Kardec responsabiliza-se por 136, por todos aqueles que são publicados enquanto ele está vivo.
Ele é que começa o primeiro, em janeiro de 58, e ele é que faz o de abril de 69, que é publicado já depois de eu ter falecido. Depois, os seus sucessores continuam com essa publicação. O que ele também fazia era, ao final de cada ano, e para conveniência dos estudantes de Espiritismo, agrupar 12 fascículos daquele ano nos volumes anuais. Nós estamos aqui a ver, por exemplo, o volume anual de 58, mas há um por cada ano até 69. Chama a atenção que o de 69, para quem queira ser mais purista sobre as questões das publicações espíritas, o de 69 só os 4 primeiros meses são de Kardec. Portanto, de maio a dezembro não são dele, ok? Mas estão inseridos no mesmo volume, no 12º volume. Portanto, ele ainda vivia aqui, neste sítio. Portanto, então quer dizer, quando está para se lançar a revista espírita, das 11, o que é que existia? Só existia o livro dos espíritos. E depois vieram as outras todas, por esta sequência que aqui está, variando, consoante Kardec sentia necessidade de o pulsar das pessoas, a curiosidade das pessoas. Ora, a seguir, por exemplo, vai uma de iniciação, depois vai outra básica de iniciação. Por exemplo, as que vamos estudar este ano são estas duas, uma básica, Evangelho segundo o Espiritismo, e a última de iniciação, o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, portanto, e vai-se desenrolando ao longo do tempo. Se nós agrupássemos todas estas obras pelas 3 naturezas distintas, cá temos, e cronologicamente, as de iniciação, por onde se deve começar os estudos, as básicas e as especializadas, onde está aqui a Revista Espírita. Portanto, digamos que antes da Revista Espírita estava as coisas assim. É claro que, perante uma doutrina tão rica como esta, que até tem 11 títulos diferentes, ou 22 volumes, se a gente quiser, como fundamentais, cá mais, como fundamentais, e que até tem obras de iniciação, por onde é que a gente deve começar a estudar? Pelas obras de iniciação. Portanto, se Kardec se deu ao trabalho de elaborar obras de iniciação, é exatamente porque não bastava começar numa básica ou numa especializada. Portanto, devemos começar nas obras de iniciação. E como começar nas obras de iniciação se até há 3? Se fosse uma, era fácil. Diz a nossa lógica que devemos começar da mais recente, da última, neste caso, esta que vamos falar hoje, olha, esta é mais recente, é mais pequenininha e tal, estão a ver? O resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas é isto só. Portanto, e porquê? Porque reflete a ideia mais amadurecida de um autor. Eu sei mais de espiritismo, provavelmente daqui por 10 anos, do que sei hoje. Naturalmente, e vocês também é a mesma coisa, se continuarem a estudar. Portanto, Kardec, para resumir a doutrina espírita numa coisinha destas, que tem 19 páginas, é preciso saber muito mesmo, muito. Portanto, e claro, devemos ir do mais simples para o mais completo de novo. Então, se eu posso começar por uma coisa que tem 19 páginas, porque é que eu me vou meter diretamente numa que tem 200, como é o que é o Espiritismo? Foi a primeira obra de iniciação. Portanto, posto isto, aplicando estes 2 critérios às 3 obras de iniciação, cá está. Devemos começar por esta, resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que hoje vamos revisitá-lo, que é a mais recente das 3 de iniciação, é a mais recente, é de 64. Depois vir à de 62, que é mais antiga que ela, mas que até já é um bocadinho maior. Esta tem 42 capítulos na última edição. Esta tem 60. Esta tem 19, 20 páginas, com a mesma letra, não sei o que mais. Esta tem 30. Agora, e depois passar para esta, a primeira de todas, o que é o Espiritismo, mas também a maior de todas. Vão ali contar as páginas do livro que ali está, são 200 páginas. Portanto, é natural que se comece assim, a ver se me interessa, não interessa e tal, pois quero continuar, vou andando mais para diante. É Kardec quem diz isto. Onde é que ele diz que se deve começar pelas obras de iniciação? Quando, tendo já uma obra de iniciação, vai lançar uma básica, que é em 61, no Livro dos Médiuns. Portanto, o que é que havia em 61? Havia, a primeira de todas era Livro dos Espíritos, 57. Segunda, Revista Espírita, 58. Terceira, o que é o Espiritismo, 59. Obra de iniciação, única daquelas 3. Portanto, esta aqui, esta aqui. Só existia esta. Estas ainda não tinham existido. E então estava a ser lançada a 4ª, o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns aqui tem uma introdução e tem 2 partes. A primeira parte é noções preliminares, a segunda parte é das manifestações espíritas. Nas noções preliminares, Kardec fala
no método de investigação e de estudo do Espiritismo, havendo só 4 obras, que é o capítulo 3º, diz, do método, na primeira parte. E vocês vão lá e leem. E o que Kardec diz, nessa altura, em que só havia uma obra de iniciação, diz mesmo exatamente assim, olha, meus amigos, querem estudar Espiritismo, então comecei por aqui. Ele não mandou começar pelo Livro dos Espíritos. Comecei por aqui. Depois, então, ide estudar o Livro dos Espíritos. E depois de estudar o Livro dos Espíritos, então, pegai na Revista Espírita e tematicamente, tal como nós estamos agora aqui a fazer. Estamos a pegar em temas que vêm em cada ano e vamos revisitar outras coisas que vêm depois espalhadas noutras obras. Estudai o resto. Portanto, esta é a proposta pedagógica de Kardec e que até ele o deixa alinhavado aqui neste catálogo racional. Portanto, é assim que se deve começar a estudar o Espiritismo. Digamos que estas 3 obras de iniciação é como se fosse o Beabá, o ABC deste idioma. Depois aqui temos a prosa, a primeiro teste ao nosso ABC, ver se a gente sabe juntar as palavrinhas todas. E a partir daqui estamos aptos para ir para evoluir até para a literatura, não é? Para versos, para poemas, enfim, por aí adiante. E seguir por aqui adiante. Portanto, se nós comparássemos isto a uma casa, a codificação fundamental é como se nos alicerces da casa estão cá as 3 obras de iniciação, por onde se deve começar. Depois, sobre os alicerces, a gente põe normalmente o chão. Qual é que é o chão? É o Livro dos Espíritos. E depois do chão, o que é que construímos a seguir? Normalmente vamos construir a coluna que vai suportar o maior peso. Qual é que é? Esta. E depois as outras colunas que auxiliam no suporte desse peso. Quais é que são? São as outras obras básicas, junto com os Espíritos, mas que até decorrem do Livro dos Espíritos. Reparem, a Gênese, que encaixa, decorre da primeira parte do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns decorre da segunda parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos ver hoje, decorre da terceira parte, e o Céu e o Inferno da quarta parte. E, por fim, um telhado, como qualquer casa, onde estão 2 sótãos, digamos assim, que são as 2 outras obras que, junto com a trave mestra, constituem o grupo das obras especializadas. Portanto, meus amigos, é isto como funciona a Revista Espírita, é isto dá-nos a ideia de porque é que nós estamos a conduzir este conjunto de palestras, a ponte que ela é, a Revista Espírita, digamos que é um grande motor que dá-nos dicas para entrarmos em todas as outras, até porque todas as outras, com exceção do Livro dos Espíritos da primeira edição, todas as outras receberam contributos desta, porque esta é a segunda mais antiga. Bom, revisitamos o que havia para recordar de genérico da Revista Espírita em si, e agora estamos em condições, então, de mergulhar aqui no nosso ano de 64. Ora bem, então o ano de 64, como vos tínhamos dito, ele é bastante profícuo. Bastante profícuo porque das 11, 2 saem neste ano. Neste ano, vai sair o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não vai começar assim. Vai começar com este nome que está ali meio cortado, mas eu leio para vocês. Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa assim, em abril de 64. Mas nesse mesmo mês, passado uns diazinhos, sai esta. Mas começa por estar publicada na revista Espírita. Bom, então vamos olhar aqui para a imitação. No mês de abril, cá está, se nós consultarmos a Revista Espírita, outro dos propósitos para que Kardec utilizava a Revista Espírita era para anunciar obras que iam sair. Portanto, ele, por exemplo, aqui na bibliografia diz que vai sair a imitação do Evangelho em abril. Portanto, e realmente, ela vem a lume, a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, o antecessor do Evangelho segundo o Espiritismo, mas já vamos ver que houve outros nomes. Houve outros nomes. Isto é curioso, esta obra tem as suas curiosidades. Sai em abril de 1864, mais propriamente neste dia, 16 de abril. Encontra-se Kardec a trabalhar na última localização da Sociedade Parisiense dos Espíritas, que é aqui na Passagem de Santana, aqui por cima, aqui um tolo de um hotel hoje em dia, aqui por cima há uma sala, entra-se aqui, esta é uma porta, e aqui por cima. Portanto, e é lançado a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai sofrer 4 edições. Aparece com 25 capítulos, um prefácio e uma introdução. E agora,
curiosidade é que houve vários nomes, para além da imitação do Evangelho, que vai ser mudado no ano seguinte para o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec ponderou mais nomes. Olha, ponderou as vozes do céu, exatamente no Espiritismo, na sua expressão mais simples, em 62, se a gente for a esta obra de iniciação, ele chega a falar lá disto, com o nome de As Vozes do Céu. Depois também considera ainda, na própria Revista Espírita, de março de 64 e na 6ª edição do Livro dos Espíritos, ele chega a considerar as vozes do mundo invisível. Aqui está, as vozes do mundo invisível. Depois ainda ele considera, e vê-se isso no que é o Espírito, na 6ª edição do que é o Espiritismo, a moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, então, finalmente põe cá fora, isto tudo era ele a pensar, isto era tudo ele a pensar antes de publicar a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E finalmente vai para diante com a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que digamos, é aquela que sai nesta data. Mas no ano a seguir, como a gente vai ver, vai mudar finalmente para o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, é uma obra da mesma natureza que é o Livro dos Médiuns ou o Livro dos Espíritos, não é? Portanto, é a terceira, cronologicamente, é a terceira das 5 básicas. Portanto, faltava agora, depois, o Céu e o Inferno, e faltava a Gênese. Baseia-se na terceira parte do Livro dos Espíritos. Portanto, ela sai assim, com este aspecto, um prefácio, uma introdução, um corpo, que tem 25 capítulos. Vemo-lo aqui, esses capítulos todos. Isto é o sumário dessa primeira edição da imitação do Evangelho. E hoje chamamos a vossa atenção que as alterações de fundo nesta obra, entre a primeira e a quarta vai sair em 68, e na Kardec está vivo, está aqui nestes 2 últimos capítulos, que vão até gerar outros capítulos e até vão mudar de posição. Um que tem a ver com as preces, outro que tem a ver com a forma de orar e as máximas do Cristo. Portanto, é aqui que vai haver alterações. O programa das alterações. Portanto, estamos em abril de 64, logo em agosto de 64 ele sai com um suplemento ao capítulo das preces, introdução do Evangelho. As pessoas reclamavam. O Evangelho, vocês sabem que tem lá, numa parte final, nos capítulos finais, tem umas preces. Não é? Tem umas preces. E na imitação do Evangelho, só saíram umas pecinhas e saiu um Pai Nosso normal. A dita oração dominical. E as pessoas reclamavam com Kardec porque é que não haviam lá mais preces para mais circunstâncias, uma de manhã, outra para a noite. Porque a intenção de Kardec era, não, só ponho aqui, só pus as preces que têm a ver com as reuniões espíritas, portanto, porque isto não é nenhuma religião, não tem uma cantilena, não. Mas as pessoas reclamavam, e ele resolveu exponenciar um bocadinho essas preces e criou logo em agosto de 64 um suplemento. Mas esse suplemento, o que veio trazer foi, ele pegou no Pai Nosso, na dita oração dominical, e se vocês forem ler agora a versão que lá vem, que também a podemos encontrar neste livro, que às vezes está aí, encontramos aí a bolso, ele pegou em cada estrofe do Pai Nosso e ampliou-a. É o que vocês podem encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, essa ampliação vem logo, é a primeira ampliação, não é uma nova edição, é apenas um suplemento, que acontece logo uns meses depois. Então, sim, no ano seguinte, em junho de 65, aí muda, na segunda edição, finalmente muda para o nome final que a obra tem, Evangelho segundo o Espiritismo. E cá está, essa segunda edição. Não é a que tem as alterações mais profundas, a que tem as alterações mais profundas vai ser a terceira, que é também nesse ano, em junho, e outra em novembro. Em novembro de 65 sai a terceira, e ele próprio diz, na Revista Espírita, que aqui está. Portanto, que esta edição levou um remanejamento grande, e é aqui que se encontram as ditas alterações mais profundas. Há aqueles 2
capítulos que tinha sublinhado da primeira edição. Portanto, aqui temos a primeira edição, estes 2 capítulos, que vai dar, o que é que vai acontecer? Olha, vamos dar lugar. Este, a das preces, vai ser exponenciado e vai passar para aqui. E este tem a ver com algumas máximas. Jesus vai passar, este vai dar direito, este vai evoluir de 1, vai passar a 3. Portanto, de 1 vai acrescentar, vai passar a 4, perdão. De 1 vai dar origem a 4 capítulos, portanto, mais 3. Aqui fica igual. Daí que, no final, tinha começado por 25 capítulos, ela vai estabilizar com 28 capítulos. Sendo que a última edição, que não tem alterações de monta de conteúdo, é mais vírgulas e palavra para aqui, palavra para lá, não é tão extensa como é a terceira, ou como a segunda, que fez mudar o nome, não tem essas alterações tão fortes. Portanto, tem os 28 capítulos e sai em 68, portanto, em 25 de janeiro de 68, um ano e pouco antes de Kardec falecer. Portanto, é com base nesta que nós, uma capa possível que temos aí, é esta, editada pela Federação Espírita Portuguesa. Portanto, devemos basear-nos no Evangelho segundo o Espiritismo, 4ª edição. Ok? Bom, nós dissemos que este ano, e este mês em particular, é bastante profícuo. Já vamos ver porquê. Revisitando só a 4ª edição do Evangelho segundo o Espiritismo, as atuais, portanto, ela está hoje organizada assim, tem um prefácio, tem uma introdução e um capítulo primeiro, depois tem, este é o centro do Evangelho, tem o ensino moral baseado no Sermão da Montanha, das máximas de Jesus do Sermão da Montanha, e por fim tem aquele capítulo que foi todo remanejado e que inclui a prece dominical explicada, etc. E foi incluído um outro capítulo muito interessante, ou melhor, exponenciado, que é o Pedi e Obtereis, que é muito interessante. Portanto, este Evangelho, digamos, o que é isto? É o código da moral universal baseado nos ensinamentos de Cristo, que é o referencial moral mais elevado que conhecemos acima da Terra até agora, e o Espiritismo, por isso, o escolheu como seu referencial moral. Mas aqui, realmente, está um capítulo muito interessante, que eu até vos vou trazer em forma de vídeo, porque é muito interessante. Ora, reparem. Ensina-nos a orar. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Prece é uma evocação. É quando o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece pode ser um pedido, um agradecimento, um louvor. Prece é vibração. É quando mais nos aproximamos de Deus. É uma expansão íntima da alma com o seu Criador. O capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1, nos traz as condições da prece. O que Jesus deixou em relação a como fazer uma prece? Está bem claro. Fazermos nossa prece com fé e devoção, recolhidos na paz, conversarmos com Deus nosso Pai, ou com Jesus, ou com os nossos amigos espirituais, em poucas palavras, mas com grande fé no coração. Palavras bonitas ou da boca para fora não surte efeito.
O que interessa a Deus é a intenção do que nos leva a rezar. É a vontade de melhorarmos, de chegarmos mais perto dele em pensamentos de bondade, para que ele nos guie na prática da verdade, da caridade e do amor. Este capítulo é maravilhoso, ensina-nos a rezar, ensina-nos a fazer uma prece. Não a prece da cantilena, que possa estar no livro. Por isso Kardec fugiu de publicar lá as preces todas que lhe pediam para aqueles que pensavam que era uma religião, estão habituados a ter religiões. Mas antes é prece de coração. E que deve incluir 3 pontos muito importantes que às vezes a gente se esquece. A gente fixa-se no pedir, esquece de louvar e agradecer. Portanto, a prece, qualquer prece deve começar por louvar, agradecer e então pedir. Nunca nos esqueçamos disto. E só por isso vale a pena a gente, pelo menos, consultar esta obra. É claro que, como vos disse, a parte interessante do ensino moral, a parte de fundo está aqui, entre o capítulo 2º e o 26º, que é baseado no Sermão da Montanha, cada uma dos dizeres de Cristo, e vem a sua explicação ético-moral. Portanto, e o ano 64, como profico que era, e mais a mais o mês de Abril, pois é mesmo no mês de Abril, passado uns dias, vai sair esta obrazinha. O resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, esta. Mas que nesse mês de Abril começa por sair logo no início do mês de Abril, publicada na Revista Espírita, como artigo, olha amigo, resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, sai um artigo com esse nome, e é esse artigo que ele faz a primeira edição. Extrai da Revista Espírita e faz a primeira edição. Não é a primeira obra em que isso acontece, vai acontecer também exatamente a mesma coisa, com os caracteres da Revelação Espírita, lá mais adiante. Devemos de cá trazer essa obra também, mas sai em 67, na Revista Espírita 67, e depois integra a Gênese, o primeiro capítulo da Gênese, o primeiro capítulo da primeira parte da Gênese, e depois é autonomizado numa obra. Esta também aconteceu a mesma coisa. Começa por ser um artigo da Revista Espírita e ele depois autonomiza e publica. Digamos que é uma brochura, como estão a ver, é um livro muito pequenino. Portanto, tinha este aspecto. Ela nasce, se hoje, na última edição, tem 42 capítulos, começou com 24. Se vocês forem à Revista Espírita de Abril de 64, vão ver que tem apenas 24. Depois, fruto das alterações, chega aos 42, que é o que temos aqui hoje. Mas começa por vir com 24 capítulos, como um artigo da Revista Espírita. E logo nesse mesmo mês, ele achou aquilo tão importante que vai dali e faz logo uma brochura, faz logo um livro que veio a considerar obra fundamental de iniciação, a primeira por onde devemos todos começar a estudar. Portanto, é a última das de iniciação que se vem juntar ao Espiritismo na sua expressão mais simples e ao que é o Espiritismo. Portanto, ela nasce assim, isto é, digamos, uma fotografia da primeira brochura com os 24 capítulos. Mais ou menos nós poderemos ver que tem estes itens lá. Começa uma definição do espiritismo, o que é que são os espíritos, portanto, o objetivo das manifestações. Portanto, estão a ver, é um resumo interessante. Batem todos os aspectos desta filosofia e desta ciência. Mas, portanto, isto eram 24, assim nasceu, de início, assim todos corridinhos, que ele depois vai revendo. E em 11 de setembro de 69, já Kardec tinha morrido, sai a público, à venda, a público, a última edição, a 4ª edição, que é mais expandida. Crê-se que as grandes alterações estão metidas ali por volta de 65, ou na 2ª ou na 3ª. Mas pronto, é a 4ª que nós devemos consultar, e ele dá um melhor aspecto gráfico, organiza aquilo por assuntos, passa a ter estas divisões que aqui tem, umas observações preliminares, dos espíritos, das manifestações espíritas, dos médiuns e das reuniões mediúnicas. Portanto, se nós comparássemos,
Estão a ver? De 24 passou a 42. O que aconteceu aqui foi... Estão a ver? Aqui temos as da primeira e aqui temos as da última, da quarta. Estão a ver? Isto quase dobrou. Quase dobrou. E estes aqui desapareceram. Estes 3 aqui desapareceram. Mas foram acrescentados mais 21. São estes que estão a branco. Estes que estão a branco aqui são coisas novas que ele meteu e meteu aqueles assuntos temáticos, digamos, naqueles capítulos. Nós vamos passar agora em revisão isso. Portanto, uma capa possível de se encontrar em formato físico é esta que aqui vem, e é publicado já Kardec tinha falecido e a Livraria Espírita já estava aqui na rua de Lille 7. Isto é uma fotografia do edifício atual, onde estaria nessa altura uma livraria. Por acaso, por enquanto, ainda é uma livraria, mas já não é uma livraria espírita. Portanto, estaria aqui dirigida pela sua viúva, a Amélie Boudet. São várias obras. Atenção que quase metade das obras fundamentais de Kardec conheceram uma edição póstuma. Põe-se aí, muitas vezes tem andado para aí umas confusões, houve umas confusões com a Gênese, depois verificou que a Gênese, afinal, a última edição tinha sido publicada em vida de Kardec e não tinha sido adulterada. Depois tentou-se agarrar no Céu e Inferno, mas também já se demonstrou que havia sido preparado por Kardec. Mas se quiserem agarrar, ainda podem agarrar mais, podem agarrar nesta também. Mas não há evidências de fraude nenhuma. Só que naquele tempo não é como hoje. Hoje a gente pega num ficheiro PDF, vai ali à impressora, à gráfica, e ela no dia a seguir tem um livro feito. Naquele tempo não era assim, era preciso fazer quadros matriciais, com as coisinhas todas e tal, levava o seu tempo. Portanto, estava 5 das 11 obras que conheceram edições póstumas, ok? Esta é uma delas. Portanto, esta obra, se nós agora passarmos em revista o que ela tem, baseada na 4ª edição, portanto, ela tem realmente umas observações preliminares, tem um capítulo em que concentra tudo aquilo que tem a ver com os espíritos, nomeadamente a diferença entre alma e espírito. Todas as obras de iniciação fazem questão de clarificar bem isso. E todos nós, que já andamos há algum tempo no espiritismo, sabemos que andamos sempre a confundir. Porquê? Porque nunca começamos por aqui. Portanto, no nosso ensino tradicional do espiritismo, normalmente começava-se, e ainda muitos sítios começa com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, pergunta 135, é a fonte dos problemas. Vão lá lê-la, que já vão ver, fica ali a coisa confusa. Aparece ali um espírito quando não era definido o espírito, só era definido alma, perispírito e corpo. E aquilo, então, espera, são sinónimos. Portanto, e Kardec trata de arranjar isso logo em 59, no que é o espiritismo, na pergunta 14, ou parágrafo 14 da segunda parte, no Espiritismo, na sua expressão mais simples, em 62, e aqui, na pergunta 4, e que vem exatamente também aqui. Vamos falar das manifestações, dos médios, das reuniões mediúnicas. Portanto, nós até podemos revisitar exatamente isto. Vamos escolher até este tema para solidificar, porque muitos de nós já têm uns anos de Espiritismo e estas coisas de vez em quando ainda nos causam alguma confusão. Espírito e alma, sendo uma coisa, se não é, são sinónimos e tal. E aqui vem esclarecido. Por isso é uma das razões por que Kardec mandou começar pelas obras de iniciação. Porque ele não teve tempo de andar a rever tudo também para trás. Portanto, o homem, somem só, multipliquem. 16 vezes Livro dos Espíritos, 11 vezes Livro dos Médiuns, 4 vezes Evangelho, 4 vezes Céu e Inferno, 5 vezes Gênesis, 9 vezes Espiritismo na sua expressão mais simples, 4 vezes resumo. Somem lá esta cangalhada toda em 12 anos e vejam se vocês eram capazes de fazer. Portanto, ele ia fazendo o que podia e, claro, por isso é que ele surge com aquele catálogo racional. Ele mal sabia que ia morrer, mas surge com aquele catálogo racional. Bem, isto já está, é uma obra muito grande, deixa-me cá dizer como é que se iam de orientar por ela, ok? Muito bem. E este assunto é um destes assuntos. Mas lá encontramos questões sobre a morte, que são os espíritos, uma definição do espiritismo, o estado dos espíritos, o local dos espíritos, tem locais, percepções, afeições e tal. E tem exatamente isto aqui. Quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem duplo envoltório, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo, outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Portanto, isto é simples. Não há aqui espírito. Onde é que está o espírito? Portanto, há alma, há perispírito e há corpo.
A alma tem 2 envoltórios. Um grosseiro, que está mais exterior, corpo. Depois tem outro dentro que é tipo a camisola interior, ok? Que é o perispírito. E depois está a alma. E é claro, o espírito onde é que aparece? O espírito aparece da conjugação destes 2 primeiros. Destes 2 primeiros elementos, da alma e do perispírito. Quando estão unidos, fazem o ser chamado duplo, que é o ser chamado espírito. E quando a alma, o perispírito e o corpo estão unidos, são o ser chamado triplo. 1, 2, 3. Que é igual, uma associação matemática simples é igual a espírito mais corpo também. E ele clarifica isto. Esta é a última obra, mas se quiserem podemos revisitar as anteriores de iniciação, nomeadamente no que é o A espiritismo. união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Estão a ver? Bastante simples. O problema nasce, e para os que têm mais anos de estudo e tenham começado pelo espírito, nasce de facto aqui, nesta pergunta 135. Nesta pergunta 135, também ele começa os espíritos começam por dizer a Kardec que há três elementos e depois, estranhamente, lá no meio, uma explicação, quando ele vem a explicar a alma, diz assim, alma, o espírito encarnado. Mas ele tinha dito, em cima só tinha dito que existia a alma, o perispírito e o corpo, existem 3 coisas. Não falou em espírito. Mas quando vai para explicar a alma, diz que é o espírito encarnado. Depois, mais abaixo, diz que o perispírito envolve o espírito. Espera aí, agora é que a confusão começou a ficar. Portanto, estamos a trocar a parte pelo todo de novo, a metonímia. Portanto, daí a importância de nós conduzirmos os nossos estudos pelas obras de iniciação e de sermos benevolentes, não andarmos com coisa, porque vamos nos pôr na pele de Kardec. É um homem como nós, erra como nós, errou como nós, ainda não é perfeito. Muito fez ele. Portanto, e nós até vimos na palestra passada, de 1863, nós até vimos a humildade daquele homem. Ele negar-se a si próprio com as questões da subjugação e da possessão. Porque estamos no domínio de uma filosofia de uma ciência. Quem é que não muda de opinião? Costuma-se dizer, né? Só os burros é que não mudam de opinião. Né? Portanto, esta é uma grande razão. A união da cá está. alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Portanto, aqui está a raiz do problema, está aqui. Estamos a ver a pergunta 135 do Livro dos Espíritos. Onde está a raiz do problema aqui? Nesta segunda coisa. Reparem, a pergunta que é feita, há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Estamos a falar de 2 elementos, né? Alma e corpo. Aqui não está a falar de espírito nenhum. Resposta, sim. O laço que liga a alma ao corpo. Até agora não se falou em espírito, certo? Não. De que natureza é esse laço? Laço? Ainda não se falou em perispírito, mas ele vai depois já dizer que é o perispírito. Semimaterial, isto é, natureza intermédia entre o espírito e agora começou a porca a torcer o rabo. Pronto, já apareceu aqui um espírito quando aqui está a dizer, mas então só há alma e corpo. Mais um terceiro. Sim, é o laço. E agora o espírito? Quando é que vem este espírito? Estão a ver, a bota não está aqui a bater com a perdigota. Estamos aqui numa coisa, algo assim esdrúxulo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. O corpo, a alma e o perispírito. Certo. O problema agora vem nas explicações. Já vinha ali e agora vem. O corpo, aqui não há dúvidas. Ser, material, análogo dos animais, animado, primeiro princípio e tal. Não tem discussão. Toda a gente entende isto. Aqui é que agora vem a grande rasteira. A alma, espírito encarnado, que tem no corpo... agora... Então, alma e espírito, há aqui um ente que nunca foi definido nesta trilogia aqui em cima e aparece aqui a pôr a confusão toda no sistema. Depois, mais adiante, a confusão vai continuar. O princípio intermediário é o perispírito, certo. Ok, toda a gente entende. Substância semimaterial, esta,
que serve primeiro envoltório ao espírito. Então, mas não é para envolver a alma? Então, há uma alma, não sei quantos. Há o laço que liga a alma ao corpo. É para envolver a alma, não é o espírito. É porque o espírito, a gente nem sabe. Aqui não foi dito o que é o espírito. Claro, o que é que a gente pensa? Então, bom, como ele não falou ali, então isto devem ser sinónimos, não é? Até parece que são sinónimos, não é? E aqui começa a confusão. Aqui começa a confusão. Portanto, ao espírito, aqui, se substituíssemos por alma, ficava melhor, não era? Portanto, um primeiro envoltório, a alma que liga a alma ao corpo, tal no fruto do germe, esperma e a casca. Portanto, tem aqui uma coisa óbvia, uma razão óbvia para começarem nas obras de iniciação e terem este cuidado. E porem tudo em questão. Kardec sempre nos falou nisso. Portanto, é usar a razão, olhar para aqui e ver. Como é que se chama esta figurinha? Esta figurinha de estilo. Utiliza-se na literatura, mais propriamente é uma cinética, mas é dentro do âmbito das metonímias, que é trocar a parte pelo todo. Isto é, o espírito inclui a alma. Mas a alma não é sinónimo de espírito, porque se o espírito inclui a alma, falta qualquer coisa a somar à alma para dar espírito, que é o perispírito. Por isso é que o espírito é um ser duplo. Ok? Bom, queridos amigos, se olharmos para este ano, nada mais assim de vulto, considerei trazer-vos, também por questões de tempo, de qualquer das maneiras, julgo que está aqui um aperitivo para que possamos todos, em nossas casas, pegar na Revista Espírita e dar-lhe uma reviravolta. Neste mês de Abril é maravilhoso. Estudei o mês de Abril, vêm lá estas duas obras a aparecerem, as histórias dele que vale a pena. E pronto, queridos amigos, era isto que eu tinha para vocês. Estou agora à vossa inteira disposição para qualquer pergunta que me queiram fazer, algum comentário. Força, não te importas vir para aqui para se ouvir o que tu vais dizer, que é para não ter que repetir a tua pergunta. Vem para aqui, se não te importas. Sim. Compreendes, tu até já costumas participar nestas coisas, sabes que assim é. Vá, vem para aqui que é para o microfone apanhar a tua pergunta. Ainda aqui à procura, acho que é 89. Pode ir falando. Acho que é 89. Sim. 92A. Estamos aqui à procura de uma pergunta no livro dos Espíritos, talvez para clarificar estas questões, julgo eu, que é a da alma e do espírito. Okay. Mas não é para clarificar, era para eu te fazer a pergunta, era se tu podias interpretar melhor, uma vez que estás aí mais dentro do teu assunto, do assunto de todos nós, mas mais aprofundado, eu estou a fazer um trabalho e estive aqui a ver que há aqui uma linha, agora não me recordo se é na 92, a linha A, que depois Kardec fala sobre a alma, que é o ser imaterial, o ser moral, imaterial, como é que é? Ser moral, individual, é assim uma coisa. Espera aí que porque é que a minha memória, a minha cabeça... Esta memória, a memória é uma coisa... Jesus, e a falta de conhecimento também, não é? Não, isso estamos todos. Dessa padecemos todos. Eu vou se calhar... É 92A. Eu vou se calhar buscar aqui uma outra pergunta, também do Livro dos Espíritos, que talvez nos ajude a perceber isto. É aqui. É aqui, mas isto não está igual ao meu, curioso. Ui! Espera aí. Mas enquanto a Ana procura esse comentário, eu vou tentar mostrar-vos a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, que nos diz como é que é constituído o universo. E agora daí vamos tirar ilações, ok? Portanto, na pergunta 27, nós encontramos, deixe-me cá ver se eu consigo partilhar convosco essa... Vamos tentar passar isto para aqui. Ups. E agora vamos tentar partilhar esta
esta. Ok, vamos. Então, reparai aqui na constituição dos elementos do universo. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade. Podem distinguir-se assim: primeiro, seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Portanto, isto é o que está na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, que fala nas causas primeiras, é naquela parte primeira que fala das causas primeiras. E agora nós vamos raciocinar com o que falamos, estamos a falar da alma e do espírito. Então, a alma, onde é que se insere naqueles três princípios? O que é que nos foi dito? Existe um princípio material, existe um princípio inteligente, por cima deles existe Deus, mas para unir o princípio inteligente ao princípio material, para que as desordens se cumpram, existe ainda um fluido universal, que é uma interface, ok? Que tem múltiplas variações. A gente chama fluido aquilo que não sabe, hein? Quando a gente usa o termo fluido, a gente já sabe que não sabemos o que é. Então vai chamar de fluido. Uma coisa maleável, por exemplo, o ar é um fluido, a água também é um fluido, mas o ar a gente não vê, a água a gente não vê. Quando a gente quer falar na fluidoterapia, aqui nas nossas casas espíritas, da transmissão de energias, começamos com fluidos, e o que é isso? Também Kardec também dizia que o que fazia girar as mesas poderia ser o fluido elétrico. Hoje a gente já sabe mais ou menos o que é eletricidade, mas também é um fluido, corre aí pelas... Estão a ver? Portanto, quando a gente diz o termo fluido, é uma defesa muito grande para a nossa ignorância, ok? Pronto. Mas somos todos, já. Eu sou o primeiro a utilizá-lo com muita fartura. É uma virose, exatamente. Mas pronto. Mas se olharmos aqui para isto, dizemos assim, então, espera aí. Então, de que deve ser feito a alma? Só pode, não é? Princípio inteligente. Só pode. De que deve ser feito o corpo? Só pode. De que deve ser feito o laço que liga a alma ao corpo? É semimaterial, ouvimos dizer, não é? Espera, o que é semimaterial metade é matéria, não é? Semimaterial. Então espera aí. Então, X. Então o que é que pode ser? Bem, não é como o corpo, não é? Então deve ser uma variação aqui do fluido universal. Tal como, por exemplo, lá tem uma que toda a gente tem dentro de si, que é o chamado fluido vital, que dá origem à animalização dos corpos. Portanto, o perispírito, neste ambiente de conhecimento que nos é dado, estará onde? Será feito disto. Agora, não se confunde com aquilo e também não se confunde com isto. Semi. E é tanto assim que se os espíritos nos dizem que nós só cumprimos encarnações enquanto necessitamos de progredir, é como ir ao ginásio, não é? A encarnação é como nós podemos pegar e andar todos os dias, fazer uma caminhada todos os dias, mas se eu quiser melhorar a minha condição cardíaca e a saúde me permitir, o que é que normalmente fazemos? Corro. Em vez de andar, corro, acelero, não é? Estou a melhorar a minha condição cardíaca. Assim é as encarnações. Nós progredimos só com princípios inteligentes. Progredimos. Só como almas. Progredimos. Mas, para progredirmos mais rapidamente, então somos mergulhados nos mundos físicos
é como ir ao ginásio, é acelerar o passo, ok? É só por isso que serve. Mas quando nós já não precisarmos disso, quando tivermos a condição moral, neste caso não é física, moral perfeita, então seremos ser simples. Não foi o que nos diz o que é o espiritismo, não é o que nos diz esta obra, o resumo da lei dos fenómenos espíritas. É assim. Portanto, que é o ser simples. A alma, é princípio inteligente, é um elemento simples, ela também pode ser um ser simples. Ser, o que é que significa? Ser, existir, viver. Portanto, quer dizer que então pode existir. Nós nunca vimos nenhuma alma, certo? Os nossos médios não veem almas. Ainda estão num estado que necessitam ver aqui o invólucro, ver aquela variação do fluido universal, o perispírito. Mas a alma, essa sim é o nosso bilhete de identidade permanente. Essa vai nos acompanhar sempre. E nós já sabemos também que este casaco, esta t-shirt, muda-se. A gente na Terra tem uma t-shirt da quadra à Terra, mas agora vão lá para Júpiter. Muda-se. Então, se muda, não é a minha identidade. Eu tenho que ter uma coisa que é comum. Portanto, eu não me confundo com a minha roupa. É a mesma coisa que imaginar. Eu, tal como vocês me estão a ver, o meu corpo. Eu, alma. Aqui tenho o perispírito e aqui tenho o corpo. E agora chego a casa, tiro o corpo, tiro o perispírito, vou tomar banho e fiquei alma. Ok, pronto, correto. Pronto, olha, o meu livro do espírito não é igual a este. Ai, tu não me digas uma coisa dessa. Não está igual. Por isso a pergunta, aquilo que eu queria que me explicasse já não fica sem questão. Mas qualquer das maneiras é curioso, não está. Mas aqui diz que realmente, onde é que está aqui a dizer? Ai, Ana Maria. Mas diz por tuas palavras o que é que... Ia dizer que realmente lá faz a explicação, que é na linha, na 139A, que aqui até nem existe e a minha tem. O meu não, pode ser uma outra edição, minha, sei lá, o meu livro, mais antigo, mais recente, onde realmente fala lá que a alma é um ser imaterial e indivisível e pronto. Mas, e aqui também está a dizer... A esse ser igualmente se dá o nome de alma e nesta acepção o que se pode dizer de alma é um espírito encarnado. Portanto, a alma de várias definições. Pronto, esquece. Era uma não pergunta. Bom, e agora com esta não pergunta eu julgo que não consigo compliquei aqui esta coisa. Mas, queridos amigos, eu já venho. Aí da internet vocês vão se manter aí tranquilamente que eu já venho. Mas vamos continuar aqui a nossa conversa.
Eu estou equivocada. Voltei, amigos. Já cá estou de novo. E a seguir a espírito, né? Alma e perispírito, a seguir, poderíamos ser um ser simples como uma alma. Não é como, é exatamente alma. Alma, mas a alma não tem o perispírito. Não. Pronto. O perispírito só aparece para, juntando-se à alma, formar um ser duplo, Sabe? que é o espírito. Sim, certo. Mas esse perispírito, que é uma coisa semimaterial, né? Porque a única coisa que não vem da parte material é o espírito, o resto é tudo material. Não, a única coisa que não vem da parte material é a alma. O espírito tem uma parte que é semimaterial. Mas a gente aprende o curso básico, eu acho que devia muitas vezes... Não, esquece. Não vamos trazer aqui cursos daqui. Vamos olhar para... Okay. Estamos a falar, por exemplo, se depois ficamos num ser simples, a alma, sem o perispírito, não temos talvez necessidade dele, porque já não precisamos de encarnar e ter a ligação à matéria, onde é que está a história, e a minha confusão, onde é que está a história de que não interessará assim tanto, mas a gente evoluiu com o propósito, onde é que estará a história do meu percurso? Está na alma. E o que é que a alma deve ter? Espírito. Reside na alma. Na alma, não na matriz perispírito. Não. Então, se isto é o perispírito é t-shirt, eu não mudo t-shirt. Eu entendo, mas eu... Então como é que vai aqui as minhas memórias e o meu cartão de identidade? O meu chip não pode ir aqui? Onde é que vai? Vai na alma. Nós já fizemos aqui também uma palestra sobre isto e comparamos isso a um fruto. Sim. Né? E depois chegamos à conclusão que a maçã era uma maçã, não era? E que tinha a maçã, tinha a pele cá fora, a nossa pele do corpo. Depois tem aquela parte branca, digamos que é a nossa carne, os nossos ossos. Ok. Por lá dentro está uma ou duas sementes. Nós fixarmos só numa. Uma. Isso é o espírito. Se agora a gente cortar outra vez ao meio, o que é que vai acontecer? Vamos encontrar um episperma, uma parte preta. Outra vez parece uma capinha. O que é isso? Perispírito. E vamos encontrar uma parte branca e um embrião. O somatório dessas duas coisas é a alma. Mas até tem duas coisas e não é por acaso. O que é preciso para teres consciência? Precisas ter memórias, não é? Conhecimento. Adquirir conhecimento. Portanto, precisas ter memórias, um suporte de memórias, e precisas ter um processador para as processar. Inteligência. Então, a parte branca, digamos assim, nesta nossa metáfora, serão as tuas memórias, que só te recordas é como este computador. Este computador tem uma memória enormíssima. É aqui um disco, tem N coisas, várias palestras, mas agora está fixada nesta. Portanto, e quem é que processa isto? É um processador. O processador é a nossa inteligência. Portanto, na parte branca de lá da semente, digamos que aquela parte branca são as memórias. O embrião é a inteligência. Isso pertence à alma. Então, o perispírito serve única e exclusivamente para ser uma junção do que se faz o homem. Portanto, para poder ter uma alma, tem que ter o perispírito, porque é o caminho entre a Calma. Vê o que estás a dizer. Deixa de ser precisa no que estás a dizer, senão vais ter sempre confusão. O homem, para ter uma alma, não precisa de perispírito. A alma foi a primeira coisa a ser criada. Mas para segurar a matéria tem que ser o perispírito. É o intermediário. Para se ligar à matéria, para que as ordens saiam do princípio inteligente e se executem no princípio material, precisam ter um intermediário semimaterial. Deve ser feito do tal fluido universal, que é semimaterial. E é o tal laço, o tal perispírito. O perispírito serve unicamente para isso. Serve unicamente para intermediário, laço, entre princípio inteligente e princípio material mais duro. Há uma questão que é o seguinte: dizer unicamente parece que é reduzir, de alguma maneira, a importância do perispírito. Atenção, que o perispírito tem uma complexidade tão grande que é a tal matriz de desenvolvimento do próprio corpo físico.
Toda a complexidade do corpo físico advém da complexidade do perispírito. Portanto, não é assim unicamente no sentido de tirar... Não se tira valor nenhum. Não se tira valor nenhum. Só que não pode residir nada de permanente no perispírito, pela simples razão que eu mudo de planeta e mudo de perispírito. Posto isto, coisas permanentes que têm a ver com a minha identidade psicológica, com o nosso perfil, as nossas memórias, não podem residir no perispírito. Podem momentaneamente. Tal como eu posso pôr aqui, momentaneamente, posso passar de uma pen USB, uns documentos. Não retira, é necessário. É absolutamente necessário para se cumprir encarnações. Não é absolutamente necessário para reter memórias, porque as memórias não estão aí. Agora, quando as nossas memórias têm que refletir-se num traço físico, imagina que tem que refletir-se num traço físico de uma encarnação anterior. Outras discussões que seguramente não temos aqui tempo para tratar. Mas era bom que houvesse uma palestra sobre essa situação específica, porque há muito tempo numa... Uma pergunta, pode ser? Força. No caso das doenças psicossomáticas... Que todas são. Todas. Normalmente, se o perispírito tiver um tipo de doença de uma vida anterior, o perispírito transmite, o efeito dos perispíritos, transmite essa doença ao corpo. A importância que fala o João. O espírito tem muita importância. Deus não faz nada sem um objetivo. Mas uma coisa é, não podemos atribuir responsabilidades determinantes nas memórias e no processamento da informação ao perispírito. Não podemos. Não podemos, porque se ele muda, basta só... Como é que resolvemos o problema? Se a gente muda de perispírito quando mudamos de mundo físico, não pode ir lá nada... Não pode. Tem que ir comigo, no outro ente. Agora, que ele tenha que refletir. Está a dar um exemplo. Está a dar um exemplo bom. Vinha na sequência do que o João estava a dizer também. Então, no perispírito, como modulador biológico, não é? Portanto, que carrega informação que vai depois moldar o princípio mais denso, o tal segundo invólucro. Sim, mas de onde vem? Qual é que é a origem? No perispírito não está o processador. Não está. Eu só utilizaria aí uma palavra diferente. Nós mudamos dos perispíritos e encarnarmos em mundos diferentes, não é? Eu não sei se nós mudamos. Dizem os espíritos. Ele modifica-se, altera-se, mas não quer dizer... o perispírito pode se alterar para se modificar de modo a uma encarnação noutro tipo de planeta, não é? Mas estando esse perispírito ligado à alma, não é? Que o conduz, que o orienta, como do modelo organizador biológico para um corpo numa próxima encarnação, ainda que as memórias estejam retidas na alma, a identidade do ser seja a alma, o perispírito pode-se alterar, mas não deixa de existir na sua gênese. Vai-se modificar, adaptar às condições necessárias nessa nova reencarnação. É isto que seja em mundos diferentes, seja em existências diferentes, ainda que neste mundo, não é? Ou como homem, ou como mulher, ou como muito inteligente, ou não, ou como completamente saudável, ou com problemas de saúde. Aí é que eu acho que não é uma questão de haver, por exemplo, um novo perispírito. É o mesmo que se modela, que se altera para se adequar às novas necessidades dessa nova reencarnação. Dirigido pela mesma alma, que é a essência. Portanto, Que é se... o nosso... Aqui ninguém está certo nem está errado. É preciso sempre justificar o que se diz. Nessa linha de pensamento, está inviabilizada esta afirmação de que a alma é um ser simples. Certo? O que é que significa? Alma é um ser simples. Espírito é um ser duplo. Porquê? Porque é formado por dois elementos.
alma, que por acaso é alma e ser, e outro elemento que é o perispírito. Portanto, se nós seguirmos esta ordem de raciocínio, que não é literal em nenhuma afirmação dos espíritos, mas é possível, estamos a falar. Então temos que pôr de lado as explicações posteriores a 57 que Kardec deu. E então a alma nunca pode ser um ser. Quando nós somos simples e ignorantes, temos um perispírito. Não. É já do perispírito quando necessitamos dele. Quando necessitamos dele, exatamente. Ligarmos a uma matéria. Quando ligamos a matéria. Exatamente. Uma vez dado, não é? E à medida que vai ficando mais fluídico, portanto, a nossa moral ética, portanto, a nossa moral evolui, o perispírito vai ficando mais fluídico. Eu já li isso. De acordo, faz todo sentido. E há de haver um momento que se questiona porque que há de existir, se ele, de acordo com o que sabemos, onde chega a investigação espírita até ao momento, dito pelos espíritos. Eles é que estão mais próximos dessa condição do que nós. Eles dizem que há uma altura que a alma é um ser simples. O espírito é um ser duplo. Então, se nós assumirmos que não é nada disso, o perispírito está sempre agarrado à alma, então não existe um ser simples, chamado alma. Existe um ser que é simultaneamente simples e duplo, chamado espírito. Será? É uma questão de demonstrar, controle universal de ensino de espíritos, chamar aí espíritos e tentarmos averiguar dessa circunstância. A fazer fé no que temos, por Kardec, e nisto, vocês estão a ver o caminho que ele segue, desde 57 até 64. Ele amadurece, são 7 anos. Ele amadurece. E logo em 59 começa a clarificar aquilo que estava meio esquisito. Em 62 repete. Em 64 repete. Ele deve ter certezas, mais do que nós que não fazemos investigação. Então constituir-se-á um novo perispírito. Certo. Que será uma modificação do fluido cósmico. Certo. Daquele local, porque tem que se falar em local. A gente precisa de perispírito para encarnar, não é? Para encarnar. Já como princípio inteligente, local não. Local não faz muito sentido falar-se porque a gente não sabe bem. Quer dizer, nós temos que ter possibilidades de, pelo menos, observar todos os locais, mas estar num local como nós o concebemos, normalmente, quando falamos em local, falamos de um globo, uma zona de isso aos encarnados. Diz logo no livro dos Espíritos, na introdução, capítulo 6, em Romano, diz logo isso. Mas é assim que o espiritismo é isto. Há que raciocinar e pôr e elaborar as coisas. Esta linha de pensamento é absolutamente normal. Esta que a Leonor colocou, absolutamente normal. Que é uma tentativa também de ir por outro caminho para justificar aquela indireta equivalência que está na pergunta 135, porque ela nasce ali. Os problemas de espírito e alma nascem na pergunta 135. Lembra devagarinho. Então começa a falar que há 3 coisas, mas nunca falou em espírito. E depois vai a alma, espírito e caralho. Então quer dizer, diz a nossa lógica, se ele não falou no espírito, então está-me a falar num sinónimo. Nós também não podemos dizer assim, que nunca falou em espírito. A gente não pode esquecer que espiritismo decorre da palavra espírito. Nem podemos esquecer que, por exemplo, o próprio nome perispírito resulta da concepção de uma espécie de, para além da explicação que deste, de uma espécie de periferia do espírito. Mais exatamente devia dizer-se peri-alma. Agora, na mesma linha, devia-se dizer, para bater tudo certo, devia ser alma, peri-alma, e somatório de alma e peri-alma, espírito, e somatório de alma, peri-alma e corpo, ser humano. Assim estaria tudo mais correto. Essa questão desta distinção está mais clara, penso eu. Se a gente esquecer os nomes e disser que a essência, o princípio inteligente se chama A, o corpo fluídico se chama B e o corpo físico se chama C, esquecemos as conclusões dos nomes e toda a gente percebe. Sim. Portanto, agora esta questão de até onde vai o papel do espírito nos processos reencarnatórios, na modulação do corpo, isso é uma coisa tão mais complexa
que penso eu que, mesmo naquela altura que Kardec começou portanto, a questionar os espíritos sobre o assunto, eles também não podiam dizer toda a extensão de todos estes processos. Eu digo isto porque também, tendo em conta que, como tu sempre frisas, portanto, o conhecimento espírita não é um conhecimento acabado, é um conhecimento progressivo. Também há outros estudos posteriores que aprofundam a questão do perispírito, por exemplo, e que estabelecem, portanto, enquanto na codificação perispírito é vista como, digamos, como um bloco único, digamos assim, portanto, há quem, depois, aprofundando o estudo do perispírito, há quem defina outras camadas, diríamos assim, camadas, se é que isso se pode dizer, isto às vezes até é difícil encontrar termos próprios para as coisas, mas há, por exemplo, uma que na altura em que, por exemplo, se dá o desencargo do corpo, há uma que logo desaparece. Portanto, segundo esta forma de ver, há uma que logo desaparece, uma mais, o chamado duplo etérico, que está mais ligada à parte física, depois à parte do próprio corpo, depois do próprio corpo físico morrer, essa parte não faz mais sentido. E, portanto, quer dizer, eu não estou aqui a defender nenhuma destas coisas. Não. Estás a expor outros conhecimentos que... Sim. Que as coisas podem ter e que podem não vir todos, portanto, aprofundados na própria codificação. Porque nós sabemos que as coisas, o pensamento evolui, o conhecimento evolui. É preciso sujeitar os novos conhecimentos, é preciso... Provavelmente é isso que vais dizer, não é? Precisam de passar pelo mesmo controle e pelo mesmo método. Exatamente. Que é o controle universal do ensino dos espíritos. Primeira coisa, passar na tua razão. Tem que passar na nossa razão. Novos conhecimentos, primeiro, tem que passar na nossa razão. Segundo, tem que ser confirmados por várias pessoas. Estamos numa ciência de observação. Não temos como ir comprovar diretamente, tem que ser por informações que nos chegam, confirmam sempre a mesma coisa, então prova-se isso. De qualquer das maneiras... Há várias que falam sobre este tema, por exemplo. E mesmo assim, só deixam-me fazer só um parênteses. Mesmo com o crivo usado por Kardec da universalidade do ensino dos espíritos, mesmo assim, como tu nos traz há bocado, no livro dos espíritos, vêm lá contradições dos próprios espíritos. Porque aquela questão levantada do problema da alma e do espírito, esta questão não é de Kardec, foram os espíritos que explicaram assim. Sim, mas a primeira, atenção que o controle universal do ensino dos espíritos tem 2 passos. Primeiro passo, tem que passar no crivo da minha razão. Tem que passar no crivo da razão de Kardec. Segundo passo, é confirmado por várias pessoas. É a mesma coisa aqui numa reunião mediúnica. Primeira coisa. Até pode-se vir a provar que seja verdade mais tarde. Mas tem que passar na nossa razão, porque senão nós... Primeiro, passa na nossa razão. Exatamente. Tem que passar na nossa razão. Isto faz sentido. Ok, então faz sentido. Vamos investigar, vamos perguntar, vamos evocar outros e perguntar se é assim lá no mundo em que eles estão. Se é assim. E é isto que Kardec faz. É por isso que Kardec também aceita aquilo, porque tem passou no crivo da razão. Em 57, a gente discutir estas coisas... perispírito é muito bonito hoje, que nós já lemos a codificação e já vem. Agora, do nada. Não, olha, afinal é alma, perispírito, corpo e tal, e é semimaterial e tal. Portanto, é muito difícil. Esta linha que tu me estás a dizer, em nada põe ainda em xeque esta primeira base. Eu vou dizer porquê. A linha que tu estás... Não, eu só estou a dizer, esta linha que tu estás a reproduzir, não estou a atribuir-te autoria sequer. Não, eu também conheço essa linha. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos a ir ao âmago da questão com essa linha. O âmago da questão é aquilo que a Adelina estava a dizer. Então o perispírito continua para sempre agarrado à alma, se assim for, então a alma não é um ser simples. E aqui é que agora se levanta... Então aí aumenta a confusão. Porque é assim, vamos lá ver uma coisa. É possível, dentro de uma determinada perspectiva, manter a ideia do ser simples, ou seja, manter a ideia de que o ser simples
quando já não precisa de mais reencarnações, já não precisa de perispírito. Mas também é possível manter a ideia de que há uma camada, vamos imaginar, do perispírito, digamos assim, que estaria mais próximo da alma, por exemplo, alguns chamam de corpo mental ou algo do género, que pode muito bem transitar de uma encarnação de uma alma que primeiro está num planeta e depois vai para outro, e que leva essa parte juntamente com a própria alma. Mas ele já não vai transitar para planeta nenhum. Portanto, depois é a questão. Para que é que serve o perispírito? O que nos disseram até agora é a união entre princípio inteligente e princípio material. A questão que a Leonor levantou foi quando, de acordo com as palavras dela, quando o espírito transitava de um planeta para outro, no processo reencarnatório, que ele não se despojaria do perispírito, mas que o perispírito ia assumir características diferentes, digamos assim. De acordo. Mas no momento, o que a gente aqui ir fundo é, para que é que serve o perispírito? Ligação do princípio inteligente ao princípio material. Então, só faz sentido haver perispírito enquanto houver princípio material para se unir. Do momento que não haja esta variação, se sai tipo t-shirt e entra outra t-shirt, ou se sai metade da t-shirt, isso aí nem Kardec definiu. Agora, o que está de base é... Não, isso não põe em causa a questão do ser simples. Depois já não precisaste de reencarnar mais em planeta nenhum. Porque é que eu hei de ter um casaco no verão se está calor? Essa questão está clara. Então, se está clara, o perispírito sai. Por isso é que eu estava a dizer que é aquela linha, exatamente. Por isso é que eu estava a dizer que essa linha que tu apresentaste, tu trouxeste, não afeta nada estas questões que estamos a discutir. Porquê? Porque é uma linha que investiga e é a constituição do perispírito. Mas nós estamos a ir mais fundo, estamos a ir mais básico. Porque a tendência, a linha filosófica, a alternativa, que é conseguir justificar minimamente aquela pergunta 135, é dizer que vais sempre, tens sempre. Mas se tivermos isso, então não há a alma nunca é um ser simples. E aqui agora, portanto, parece ser mais simples aceitar aquilo que Kardec vem a seguir nas obras de iniciação dizer. Ele emenda a mão, emenda em 59, vão lá, nós vimos... Pergunta 14, segunda parte, que é o Espiritismo. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, vimos agora a pergunta 4 nesta obra. Está cá. Ele vem esclarecer e chama a atenção. Filosoficamente são entes diferentes. Portanto, agora, nós não podemos fugir sempre do foco. Quer dizer, podemos investigar o que é o perispírito, porque cai naquele fluido universal. O que é aquilo? Nós já aqui dissemos, quando a gente usa fluido, a nossa ignorância vira ao de cima. Eu confesso, quando eu uso fluido é porque eu não sei dizer o que é. E o fluido universal eu não sei o que é. Mas sei para que é que ele serve? É o que nos dizem, né? Os espíritos é para ligar o princípio inteligente com o princípio material. É semimaterial, tem ali umas variações, é um fluido vital, devem ser essas energias, os fluidos espirituais nos espaços mistos, devem ser buscados aí. O perispírito deve ser feito daí. Mas como a alma é um ser simples, há de haver um momento que ela dispensa o perispírito. Estás a olhar para o relógio, tens toda a razão. Espera, João. Espera aí, deixa de terminar a coisa, pode ser. Dar só oportunidade aqui a uma perguntinha aqui da coisa. Ora bem, vamos só escolher, perdoai, queridos amigos, espero que estejam a ouvir todos esta interessante conversa, mas vamos aqui pelo menos dar entrada a uma pergunta, que temos aqui algumas. Portanto, temos aqui uma pergunta da Maria Rosário Elvas, que diz assim: então será incorreto dizer que a alma é o espírito quando encarnado? É que agora fiquei um pouco confundido. Maria do Rosário, ninguém aqui é o dono da verdade. Estamos todos a pensar e a Maria do Rosário também está convocada para isso. Leia, por favor, que é o Espiritismo, resposta ao parágrafo 14 da segunda parte. Leia o ponto 4 deste livrinho que hoje falamos, resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas.
revisite a pergunta 135 do Livro dos Espíritos e conclua por si. O que nós aqui tentamos mostrar é que a pergunta 135, em determinado momento literalmente escrita, considera alma igual a espírito. Exatamente como a Maria do Rosário está a dizer. A alma é o espírito quando encarnado. Se a Maria do Rosário conseguir aceitar, justificar que assim é, encantado. O que nós tentamos justificar, indo consultar as obras posteriores ao Livro dos Espíritos, é que realmente deu-se aqui uma metonímia. E Kardec a desmanchou nas obras de iniciação, que são posteriores a esta. Portanto, Maria do Rosário, nada melhor do que fazer o mesmo ensaio que estamos a fazer. Portanto, a nossa interpretação e solidificada nas obras de iniciação é que a alma é um ser simples e, simultaneamente, um elemento de uma tríade de elementos, que inclui não só a alma como elemento, mas também o perispírito e o corpo. E quando a alma, que é elemento, mas também é ser simples, por algum motivo, nos é dito que ser simples, mas quando como elemento se une ao segundo elemento, que é o perispírito, dá origem a um ser duplo, chamado espírito. E quando ainda se une alma, perispírito e corpo, dá o homem. É um ser triplo. Quando deixa o corpo e vai para a erraticidade e vai continuar na erraticidade de um determinado, na atmosfera, nas vizinhanças de um determinado planeta para cumprir uma determinada encarnação, mantém o perispírito, portanto é ser duplo. Alma e perispírito, para depois se ligar a um corpo daquele planeta, da matéria daquele planeta. Quando um dia não precisar de encarnações, naturalmente virará um ser simples, deixará de ser duplo. Deixa de ser duplo, perde o primeiro envoltório da alma, que é o perispírito. Então fica o ser simples, que é a alma. Deus deve ser a coisa mais próxima de Deus, deve ser o princípio inteligente. Quando nós formos só ser simples, talvez estejamos mais próximos de Deus. Mas, por enquanto, precisamos de encarnar e por isso ter um perispírito, que é o objetivo para que ele existe. Maria do Rosário, espero ter ajudado. É uma questão muito interessante, é filosófica, fundamentalmente, porque realmente estaremos a anos-luz de sermos almas. Por enquanto, vamos ter que bater um bocado com os costados em seres triplos. Pronto, queridos amigos, há de facto aqui mais algumas perguntas, mas o tempo já vai bastante adiantado. Nós vamos ter de certeza outras oportunidades para voltar a estas questões. Íamos terminando para já os nossos trabalhos aqui na nossa casa física. E então, queridos amigos, eu desafiava-vos a todos a terminarmos os nossos trabalhos da mesma maneira como os começamos. Isto é, elevando a nossa alma ao Criador, a este ser inatingível para nós, que apenas podemos chegar pela razão e que criou toda esta obra e criou todos estes elementos que ainda agora conversávamos, a alma, o perispírito e os corpos, e que nós tentamos descobrir como é que eles se interligam dentro da ideia arquitetada por Deus. É uma obra digna de louvor, exatamente por isto, por nos permitir, nós, trocando opiniões, usando a razão, irmos aproximando dele, percebendo as leis naturais, percebendo como a sua obra funciona e retirando daí ensinamentos de bem proceder, as tais consequências ético-morais que o Espiritismo apura da sua investigação filosófica e científica. Louvado seja, Senhor, pela tua obra. Mas, Senhor, nós vos queremos agradecer por esse atributo
do espírito, ou mais propriamente da alma, que é a inteligência. Essa mesmo que nos permite nós elaborarmos dúvidas, que nos permite justificar crenças, que nos permite, enfim, trocar uma velha verdade por uma nova verdade e, assim, progredirmos. Intelectualmente primeiro, moralmente depois. Obrigado, Senhor, pela inteligência, por esta ferramenta maravilhosa que nos serve exatamente para o nosso progresso. Mas, Senhor, porque o uso da inteligência pode suscitar a uns preguiça, inércia, desinteresse, porque ligados mais às questões materiais, pensando que podem continuamente viver assim. Estarão adiando o trabalho. Mas a outros poderá funcionar de outra maneira. É o exercício dessa inteligência cada vez ser mais restrito às suas verdades e não ter a capacidade de se abrir a outras. Os dois extremos não são bons, não nos oferecem condições de progresso. Então, Senhor, vos pedimos que quando qualquer um de nós seja tentado por opções nesses extremos, nos envieis os nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais, a espiritualidade elevada desta casa, para nos recordar de onde vimos, qual é que é a nossa natureza, o que somos e para onde vamos. Muito obrigado, queridos amigos. Uma boa tarde a todos, uma boa noite, um bom fim de semana e ficamos de encontro marcado para a próxima semana, a esta hora, onde debateremos aqui na nossa casa espírita física e também por estes meios da internet, outro tema espírita. Muito obrigado, uma boa noite a todos.